Olá, queridos e queridas. Essa é uma aula de aprofundamento do movimento uniformemente variado, tá? Onde eu vou discutir com vocês da onde vêm todas as funções e equações do movimento uniformemente variado, tá bom? Vamos começar aqui, tá, com a função horária da velocidade desse movimento. Tá? Da onde vem a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado? Como encontrar a velocidade em qualquer tempo? É isso que nós queremos. Função horária da velocidade, eu quero encontrar qual a velocidade, já que ela varia, eu tenho um movimento com aceleração constante, ela varia com o tempo, eu quero encontrar o valor dela em qualquer tempo. Nós sabemos que a aceleração é constante. Sendo a aceleração constante, ela é igual à nossa aceleração média, portanto, ela é calculada como ΔV sobre ΔT, tá certo? Eu vou só abrir aqui, ΔV vai ser V menos V0 e ΔT T menos T0, tá bom? Normalmente a gente parte de um T0 igual a zero, né? A gente começa a contar sempre de um T0 igual a zero, e aí fica, quando T0 igual a zero, a gente tem que aqui vai ficar V menos V0 sobre T, professor. Então a aceleração vai ser igual a V menos V0 sobre T. Esse T aqui está dividindo, vem para o outro lado multiplicando. A vezes T é igual a V menos V0. Esse V0 aqui está negativo, vem para o outro lado positivo, professor. E eu já encontrei aqui, tá, uma função de velocidade em função do tempo. Vou só organizar isso aqui. Vou colocar esse V aqui do lado esquerdo e o restante do lado direito. Eu tenho que V é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, eu sabendo uma velocidade inicial, que é uma constante, mais uma aceleração, que também é uma constante, eu consigo encontrar o valor da velocidade em qualquer tempo. Essa é a nossa função horária da velocidade. Vamos para o próximo. Vamos agora descobrir como encontrar a velocidade média nesse movimento, tá? Então vamos lá, encontrar a velocidade média. Primeira coisa que eu vou fazer é construir um gráfico aqui de velocidade em função do tempo, tá certo? Eu vou adiantar para vocês, e depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, que a velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado, ela vai ser uma reta. O seu gráfico vai ser o gráfico de uma reta, tá certo? Então aqui a gente pega um instante T1 e um instante T final, né? T2, T final, e para os instantes T1 e T2 nós encontramos um valor de velocidade V1 e V2 desse corpo, sendo o gráfico de velocidade em função do tempo uma reta para o movimento uniformemente variado. Professor, mas a velocidade média ela sempre é dada por ΔS sobre ΔT. Eu sempre posso encontrar velocidade média como ΔS sobre ΔT. Esse ΔT aqui que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Para conseguir encontrar um valor de ΔS, que ele é igual à velocidade média do corpo vezes o tempo. Então, o ΔS sempre é a velocidade média do corpo vezes o ΔT. Agora, estudando esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, ora, como é um gráfico de velocidade em função do tempo, nós já sabemos que a área embaixo dessa curva ela vai ser igual ao nosso ΔS. Então, a distância que esse corpo percorreu vai ser igual à área embaixo dessa curva, essa área que eu destaquei para vocês aqui, certo? Ela é igual ao ΔS. Bom, olhando para essa área aqui, a gente vê, professor, que isso daqui, como é que eu calculo essa área? Isso daqui a gente está falando da área de um trapézio, tá? Como é a área de um trapézio, eu calculo ela como sendo a base menor, que é esse tamanhozinho aqui, ó, que é V1, mais a base maior, que é esse tamanho aqui, ó, que é V2, vezes a altura, que é essa distância daqui, ó, entre T2 e T1, que é o nosso ΔT, né? T2 menos T1. Então, base menor mais base maior vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Vou colocar aqui. Então, ΔS vai ser base menor mais base maior vezes a altura, que é essa distância de T2 a T1, T2 menos T1, tudo isso sobre 2. Só que T2 menos T1 é o nosso famoso ΔT, né? Então, ΔS é igual a V1 mais V2 vezes, isso aqui tudo vezes ΔT, sobre 2. Só que o ΔS é o valor que nós já conhecemos daqui, ó. Ele é a velocidade média vezes o ΔT. Então, velocidade média vezes o ΔT, que eu substituí aqui em ΔS,
vai ser igual a V1 mais V2 vezes o ΔT sobre 2. Você já está vendo que dá para cancelar ΔT com ΔT, e aí a gente encontra que a velocidade média ela vai ser igual à média dessas duas velocidades, V1 mais V2 sobre 2. Ou seja, no movimento uniformemente variado, a velocidade média, professor, basta eu, entre dois tempos T1 e T2, basta eu somar a velocidade de um dos tempos mais a velocidade do outro e dividir isso por 2. Nós temos a velocidade média entre T1 e T2, tá certo? Bom, vamos continuar. Agora, como é que nós encontramos a função horária dos espaços nesse movimento uniformemente variado? Quer dizer, função horária dos espaços, eu quero uma função agora que me diz qual é o espaço em qualquer tempo. Espaço em qualquer tempo. Como é que eu encontro isso? A gente já sabe que a velocidade média é o somar a velocidade em um instante mais a velocidade no outro instante e dividir por 2. Quer dizer, se eu quero a velocidade média do percurso inteiro, eu vou somar a velocidade inicial mais a velocidade final e vou dividir por 2. Isso aqui vai dar a nossa velocidade média, tá certo? Só que a gente sabe também que a velocidade média ela é ΔS sobre ΔT. Vamos trazer para cá. Quer dizer então que velocidade média substituir aqui, ó, ΔS sobre ΔT é igual a V0 mais V sobre 2. Mas também sabemos, professor, quem é esse V, não é assim? A gente já encontrou. Tudo bem. Mas sabemos também o que, professor? Vou voltando, corta. Mas sabemos também corta. Podemos dizer que ΔT, professor, é T menos T0. Então fica ΔS sobre T menos T0 é igual a V0 mais V sobre 2, não é assim? Só que normalmente a gente começa a contar aqui o nosso movimento de um T0 igual a zero, tá? Então se eu coloco esse T0 igual a zero, fica ΔS sobre T aqui. ΔS sobre T. E o t, ele está aqui dividindo, professor, eu vou passar ele para o outro lado aqui multiplicando, tá bom? Fica aqui ΔS, então, vai ser o que tinha aqui desse lado, ó, que é V0 mais V sobre 2, vezes o t, que eu passei multiplicando, já que eu disse que T0 era igual a zero. Esse é o valor de ΔS. Só que a gente sabe que essa velocidade aqui, V, ela é V0 mais a aceleração vezes o tempo. Quer dizer, eu consigo encontrar o valor de V em qualquer tempo com a função horária da velocidade que a gente já estudou. Então, eu vou pegar aqui a função horária da velocidade, vou substituir ela bem aqui ó, no valor de V, porque eu quero um S em função de T. Tá? E esse V aqui ele varia, ele não é constante. Então, vou colocar aqui como esse V varia. Ele varia como sendo V0 mais AT. Substituindo lá em V, fica que ΔS é igual a V0 mais V. Quem é V? V é V0 mais AT. Tudo isso aqui vezes T sobre 2, professor. V0 mais V0 vai dar 2V0. ΔS, eu disse que era S menos S0. V0 mais V0 deu 2V0 mais AT vezes T. Esse T aqui, ó, ele pode multiplicar o 2V0, vai ficar 2V0 vezes T, e pode multiplicar o AT, que vai ficar A vezes T ao quadrado, professor. Então fica aqui S, esse S0 estava negativo, eu passei ele para o outro lado positivo, e aí ficou S é igual a S0 mais, aí eu multipliquei o T, T vezes 2V0, 2V0T, T vezes AT, ficou AT ao quadrado, tá certo? Só que eu estou vendo que esse 2 aqui, ó, se eu dividir 2 por 2 aqui, esse 2 aqui vai embora, e eu fico com AT ao quadrado dividido por 2. Quer dizer que S é igual a S0 mais V0T, que já dividiu por 2, mais, isso aqui continuou dividido por 2, ó, 1 meio de AT ao quadrado.
essa aqui é a nossa função horária dos espaços. É aquela função que o pessoal gosta de chamar de sorvetão, né? Essa mesmo. Então, ela me diz quem é o espaço para qualquer valor de tempo aqui, tá bom? Então, olha só. Eu sabendo da onde a partícula começa o seu movimento, quem é a sua velocidade inicial, tudo isso é constante. Quem é a sua aceleração, que é constante, um meio a gente já sabe que é constante, né? Então, eu sabendo essas constantes aqui, ó, eu encontro qual é o espaço em qualquer tempo. Aí é só substituir o tempo aqui, encontro o espaço em qualquer tempo. Essa é a nossa função horária dos espaços, tudo bem? Bom, todas as nossas funções, aí eu vou cortar aqui, tá? Vou nem parar. Isso aqui eu adiciono, isso vai ser. Boto aqui para cima. Pronto. Corta. Bom, vamos encontrar agora a equação de Torricelli, tá certo? Ora, tudo que eu fizer aqui, tá? Todas essas funções e equações que eu estou trabalhando aqui com vocês, você precisa estar em casa com seu caderno, fazendo passo a passo, você escrevendo elas, tá? A equação de Torricelli aqui vai ser ainda mais importante porque eu tentei fazer ela aqui de uma forma bem mais rápida do que a gente faria num quadro para não ocupar tanto espaço, tanto tempo de gravação, tudo bem? Aí vamos lá. A equação de Torricelli, o que que ela é? Ela é uma relação que independe do nosso tempo, tá? Independe do tempo. Porque a gente vai ver que em algumas questões nós não queremos saber do tempo. Ele nem pede para você o tempo, nem ele te dá o tempo, tá? Então eu preciso de uma relação que ela independa do tempo. E a equação de Torricelli ela independe do tempo. Eu vou pegar aqui duas funções que a gente conhece, a função da velocidade em função do tempo. Então essa aqui me dá a velocidade em qualquer tempo. E a dos espaços em função do tempo, que me dá o espaço em qualquer tempo, tá certo? Então vou pegar essas duas aqui, chamar a primeira de 1, a segunda de 2. Vou resolver elas, professor, isolando t, tá? Isolando t na primeira e substituindo na segunda. Aí eu vou ter uma equação que não depende do tempo, tá bom? Então eu vou pegar aqui minha primeira função e isolar t nela. Ela é v igual a v0 mais at, não é assim? Esse v0 que está positivo, vou passar para o outro lado negativo, vai ficar v menos v0. E a aceleração que está multiplicando t, depois que eu passo v0, a aceleração que está multiplicando t, eu passo ela dividindo. Então, como eu falei, você pode fazer em casa aqui passo a passo, tá? Para agilizar, eu estou resolvendo assim. T vai ser igual a v menos v0 sobre a aceleração. Passei o v0 subtraindo, passei a aceleração dividindo, encontrei o valor de t. Agora eu vou pegar esse valor de t e vou substituir aqui em 2, substituir na nossa segunda função. Fica que ΔS, eu passei esse S0 para o outro lado aqui, fica S menos S0, que é ΔS, é igual a V0 vezes T. Só que no lugar de T, eu escrevi isso aqui, ó, V menos V0 sobre A. Mais 1 meio de A vezes T ao quadrado. 1 meio de A vezes o que é T, eu substituí aqui e elevei ao quadrado. Tudo bem? Bom, o que que eu fiz depois disso, professor? Depois disso, eu vou multiplicar aqui, ó, V0 aqui por V e V0 por V0, tá? Então, fica V0 vezes V dá V vezes V0. V0 vezes menos V0 vai dar menos V0 ao quadrado. Isso aqui tudo está dividido por A. Então, fica V0 menos V0 ao quadrado sobre A, mais... Agora eu fiz o seguinte, eu peguei isso aqui e elevei ao quadrado. V menos V0 elevado ao quadrado. Como é que a gente vai elevar isso aqui ao quadrado, professor? Fica o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é assim?
Então, o quadrado do primeiro, v ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais v0 ao quadrado. O a que tinha aqui embaixo, eu elevei ele ao quadrado, ficou a ao quadrado. Só que esse a ao quadrado aqui, ó, eu tenho a vezes essa fração. E na fração vai ter um a ao quadrado embaixo. Então, eu vou cancelar o a de cima com um dos a ao quadrado aqui de baixo. Então, no lugar de ficar a ao quadrado, fica só a. E o 2, que estava 1/2 aqui, eu multipliquei por esse a, ficou 2a, tá certo? Você faz em casa, bem devagarzinho isso aqui, se você não está acompanhando. Então, aqui fica a e aqui tem 2a. E eu tenho aqui que somar essas duas frações. Tiro o MMC entre a e 2a, que é 2a. E vou fazer o quê? Tiro o MMC entre a e 2a, que dá 2a. Faço 2a dividido por a. 2a dividido por a dá 2. Aí fica 2 vezes v0, é 2v0. 2 vezes menos v0 ao quadrado dá menos 2v0 ao quadrado. Aí eu faço agora 2a dividido por 2a, que dá 1. Como dá 1, agora fica 1 vezes isso aqui, tudo aqui de cima. A gente repete. Aí fica v ao quadrado continua, menos 2v0, vv0 continua, mais v0 ao quadrado, aqui ó, mais v0 ao quadrado continua. Olhando para isso aqui, ó, você já está vendo aqui 2vv0. E aqui você está vendo menos 2vv0. Então, quando eu somo aqui, ó, fica 2vv0 menos 2vv0, que dá 0. Então, eu vou cancelar 2vv0 com menos 2vv0. E aí vai ficar o que, professor? Esse aqui cancela com esse, fica nada. E fica menos 2v0 ao quadrado, eu também posso aqui somar com v0 ao quadrado. Menos 2v0 ao quadrado com v0 ao quadrado vai dar menos 1v0 ao quadrado. Tudo bem? Então fica que ΔS é igual a v ao quadrado, que eu não mexi nele, menos 1v0 ao quadrado sobre 2a, que está aqui. Tudo bem? Esse 2a aqui está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, fica 2a vezes ΔS igual a V2 menos V0 ao quadrado. Esse V0 está negativo, passa para o outro lado positivo, dá 2a ΔS mais V0 ao quadrado igual a V ao quadrado. Quer dizer que a nossa equação de Torricelli é que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Note que essa equação ela não tem t nela, não tem tempo. Então, ela independe do tempo, tá certo? A gente vai utilizar ela em questões que ele não fala sobre o tempo. Ele nem pergunta a você qual tempo que ocorreu aquele movimento, nem ele diz para você em quanto tempo ocorreu aquele movimento. Utilizamos a equação de Torricelli, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Essa aula é uma aula de aprofundamento, como eu falei para vocês, do conteúdo de movimento uniformemente variado. Até a próxima!